A proposta agora é a gente trabalhar com alguns ritmos, que são os ritmos que você tem que dar uma olhada, olhou e aí já faz um diagnóstico e já toma uma conduta, tá? Então nós não vamos estar trabalhando mais com interpretação cautelosa do eletro, nós vamos estar falando daqueles ritmos mais relacionados à urgência mesmo, tá? Então vamos lá. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o uso do desfibrilador e alguns ritmos de parada cardíaca. Então, agora esqueçam um paciente vivo. A gente estava trabalhando até agora com um paciente normal, que chegou lá no seu posto de saúde de boa. Agora nós estamos trabalhando na urgência, um setor grave, onde chega um paciente e você diagnostica uma parada cardiorrespiratória. O que é uma parada cardiorrespiratória? É onde os três sistemas principais entraram em falência: cabeça, coração e pulmão. Então, cabeça, o paciente está desmaiado, não responde, você chama, ele não responde, está desmaiado, aquela cara de morto, né? Você vai olhar a respiração dele, ele não mexe o tórax não expande, não sobe, não desce. E aí você põe e palpa o pulso, né? Geralmente no adulto você vai ali no pulso carotídeo, e aí você não consegue palpar nada. Se tem inconsciência, né, quer dizer, não responde quando você chama, se esse paciente não respira, esse paciente não tem pulso, você está diante de uma parada cardiorrespiratória. Você vai começar a sua massagem cardíaca, né, 30 para 2, 30 para 2, para criança, às vezes no hospital, quando tem 2 pessoas, você faz 15 para 2, até que aparece alguém com o desfibrilador, e é esse aparelho que ele vai, na verdade, traçar um eletro rapidamente do paciente, tá? Então, na hora que você coloca as pás no tórax do paciente, elas vão fazer uma leitura, né? Então, essas duas pás aqui, uma na ponta do coração, tá vendo? Ápice, ápex, no ápice do coração, a outra no externo, né? Onde estaria V1 ali, é onde você coloca essa daqui, e onde estaria V5, V6 é onde você coloca a outra. E aí vai aparecer aqui na telinha um eletro traçado aqui. Dependendo do traçado desse eletro, você já sabe o que fazer, tá? Então, na parada cardiorrespiratória, se o paciente está parado, o que é parado? Paciente que está inconsciente, paciente que não respira, paciente que o coração não bate. Quando você traça o eletro, só pode aparecer 4 traçados na urgência. E esses traçados você tem que decorar visualmente, você tem que olhar e falar assim, se está parado e tem isso daqui, é isso, tá? Então, isso é bom porque cada 2 eu trato de um jeito diferente. A gente vai entender também que no aparelho eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Uma é a cardioversão e a outra é a desfibrilação. Como ele é um cardioversor desfibrilador, ele faz as duas coisas, tá? Geralmente, vocês vão perceber que quando eu pego um aparelho desse, eu vou procurar esses números aqui, ó. 1, 2, o 3. Ele é feito para bebês, né? Para gente que não gosta de ler manual, para saber como ele funciona. Então, na prática, ele é feito para você procurar esses números. Se você seguir o 1, depois você segue o 2, depois você segue o 3, provavelmente você vai conseguir dar um choque ou desfibrilar o paciente quando precisa. Vamos chegar nisso já já. Primeiro, vamos ver sobre o ritmo da parada. Então, na parada cardíaca, eu posso... tem duas coisas que são distintas. Eu tenho 2 tipos de choque diferentes. Um eu vou chamar de desfibrilação. Desfibrilação, para vocês entenderem melhor, é como se eu tivesse dado um reset no coração. O choque no coração é dar um reset. Sabe quando aquele aparelho seu está dando problema, bugando, que você aperta o botãozinho reset? É isso, vai zerar e vai começar tudo do nada, tá? Isso é desfibrilar, tá? E a desfibrilação é um resetar a qualquer momento do batimento. Já a cardioversão é quando você vai resetar aqui, ó, em cima da onda R. Resetar em cima da onda R é sempre melhor, você corre menos risco. Porque se você resetar o paciente em cima da onda T, no momento que ele está fazendo o coração está voltando, você está fazendo a repolarização, corre o risco de se transformar em uma arritmia bem pior. Então, a cardioversão é quando você tem um ritmo bonitinho que possa ser desenhado lá no eletro. Já a desfibrilação são para pacientes que não têm um ritmo muito bonito de ver no eletro. A gente já vai ver já já. Primeira coisa que eu tenho que entender, nem todo ritmo de parada cardíaca eu tenho que dar choque. Choque não é para todo mundo, choque é só para ritmos chocáveis. Então, existem 2 ritmos
não chocáveis. É tão importante gravar qual é o não chocável quanto o chocável. Existem, tô falando de paciente parado, viu? Parada cardíaca. Paciente não chocável. Então, é a sistolia. O que é a sistolia? A linha reta. Não é tão reta, né? Veja que aqui ela começa aqui nessa linha de cima e termina na linha de baixo. Não importa muito. A sistolia é quando eu não tenho espículas. Isso é a sistolia. Ou seja, não tem contrações ventriculares. Se não tem contrações ventriculares, esse coração está parado, ele não está batendo. Essa é a sistolia. Esse é o ritmo mais comum de parada em pediatria. Quase toda criança para mais ou menos assim ou assim. Então, se está parado, geralmente esse é um ritmo comum de se encontrar, que é a assistolia. Um outro ritmo que vocês vão encontrar, que você tem que olhar para ele e falar, bom, se está parado e está muito bradicárdico e o QRS está alargado, olha só, 1, 2, 3, ou seja, QRS alargado e muito bradicárdico, que é o mais comum, se eu estou com parada cardíaca, você vai tentar palpar o pulso e não tem pulso, porque se tiver com esse ritmo aqui, olha só, espícula alargada, mas cada vez que dá uma espícula dessa, você põe a mão no pulso e sai um pulso, isso não é parada cardíaca. Parada cardíaca tem que estar sem pulso. Se tiver com pulso aqui, você está só diante de uma bradicardia com QRS alargado. Agora, se não tem pulso, ou seja, está com parada cardíaca mesmo, né? Parada cardíaca é inconsciente, sem respirar e sem pulso. Então, se aparece ritmo elétrico, ou seja, o sistema elétrico dá choque no músculo, mas o músculo não contrai, ou seja, não gera pulso, você está diante de uma atividade elétrica, isso é uma atividade elétrica, sem pulso, porque você palpou lá e não tem pulso. Se tiver pulso, não é parada cardíaca, né? Parada cardíaca está sem pulso, tá? Então, a sistolia ou atividade elétrica, qualquer que seja no monitor, se tiver atividade elétrica, sem pulso. Esses são os dois ritmos que você não dá choque, tá? Se o paciente está com esse ritmo aqui, você só fica fazendo massagem, adrenalina, massagem, adrenalina. Vamos rezar, põe a família para rezar, vamos conversar com a família. Por quê? Porque não tem nada mais para fazer. É só massagem e adrenalina, porque o coração está parado e a coisa está feia. Então, esses ritmos são não chocáveis. Paciente em parada cardíaca em assistolia ou ritmo que esteja bradicárdico, é alargado, sem pulso, é atividade elétrica sem pulso. Ok? Até aí tudo bem? Ritmos não chocáveis. Estamos falando só de parada cardíaca, tá? Vocês têm que gravar esses 4. Assistolia, atividade elétrica sem pulso. Quando a gente para, o nosso coração para, ele vai parar num desses 4 ritmos sempre, tá? Vamos falar sobre os ritmos chocáveis ou ritmos desfibriláveis, né? Que na verdade, quando você dá um choque, você vai fazer uma desfibrilação. Então, você vai resetar o coração. Vejam que assim, eu vou dar um reset em qualquer momento aqui, até porque eu não sei o que é onda R, o que é onda P. A desfibrilação, o eletro é assim, ó, todo desorganizado, nada a ver, tá? Parece que está todo tremido, com altos e baixos, ele é todo doente. Isso aqui é desfibrilação. Parece que todo mundo no coração quer mandar e ninguém consegue mandar. Depois vocês olham um vídeo no YouTube aí de um coração em desfibrilação, para vocês verem, ele fica se tremendo todo, tá? Então, você vai tentar dar um reset nele para ver se ele assume, o nó sinusal assume e ele fica sinusal. Isso é um ritmo chocável, né? Você tem que dar choque mesmo, desfibrilar mesmo, resetar mesmo, que é um ritmo de fibrilação. Por que chama fibrilação? Porque fibrila, fibrilar é tremer. O coração está tremendo, fibrilando. Então é uma fibrilação ventricular, tá? Então isso é uma fibrilação ventricular. O QRS todo descompensado, todo mundo querendo contrair e não consegue coordenar. Às vezes o ritmo sai até bonitinho. Olha só esse daqui, olha. Parece rítmico, né? Ó, tan, 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 tan. Só que esse paciente está parado. Lembra que eu disse para vocês que ele está inconsciente? Ele está sem pulso. Esse paciente ele está sem respirar,
mas apareceu essa coisa aqui. Aí você fala, isso é uma atividade elétrica sem pulso? Não, atividade elétrica sem pulso, ela tende a ser bradicárdica, enquanto que aqui eu tenho uma taquicardia, as frequências cardíacas são elevadas, aqui para um adulto, por exemplo, está 150, né, 2 quadrados grandes, ó, 150 de frequência, e olha o QRS, como ele é alargado, o QRS vai daqui até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, QRS é alargado, rítmico, mas em taquicardia. Então, esses dois ritmos você dá choque. Paciente em parada cardíaca com ritmo desorganizado, que eu vou chamar de fibrilação, ou paciente em parada cardíaca com ritmo organizado e alargado e rápido, eu vou chamar de taquicardia ventricular, tá? Ventricular. A gente vai ver que quando é que eu chamo de ventricular, quando eu chamo de supraventricular. Ventricular é quando o QRS é alargado. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. QRS é alargado, taquicardia ventricular. QRS estreito, taquicardia supraventricular. O que isso significa? Que quando está estreito o QRS, significa que eu estou usando a highway, eu estou usando o sistema de sinusal, nó AV, tudo bonitinho para gerar minha arritmia. Então fica tudo estreitinho. Quando eu não estou usando a highway, estou andando estrada de pissarra, geralmente o QRS vai ficar alargado. Então, ritmos de parada são 4. Assistolia, atividade elétrica sem pulso, mais para cardíaco. Isso daqui não é chocável. E fibrilação ventricular, ou taquicardia ventricular. Então, paciente com parada cardíaca. Isso aqui eu dou choque, tá? Ela pode ser, veja que a taquicardia ventricular, ela pode ser organizada, como ela pode ser desorganizada. Hora mais alta, hora mais baixa, hora mais alta, hora mais baixa. Quando segue esse padrão de hora mais alta, hora mais baixa, hora mais alta, hora mais baixa, eu vou chamar de torsade points. Torsade points chama desse nome porque parece do francês, é uma torção das pontas. Você pega uma toalha e torce as pontas da toalha. Torcer uma toalha ou torcer um pano de chão. Você vai ter aqueles gordinhos do pano de chão e aqueles estreitinhos do pano de chão quando você torce ele. Vai ter umas áreas onduladas mais altinhas, né? E umas áreas mais estreitinhas. Isso que a gente chama de torsade points. É como se o elétron tivesse esse elétron aqui com as pontas torcidas. Aí vai ficar uma hora mais alta, uma hora mais baixa. Mas, de qualquer forma, não importa, né? Ritmo desorganizado, ritmo desorganizado, ritmo organizado taquicárdico na parada são ritmos chocáveis, ok? Então, na prática, eu só tenho dois padrões, que são os ritmos não chocáveis e os ritmos chocáveis, tá? Que seguem basicamente 4 elétrons. Eu tenho um eletroassistolia, atividade elétrica sem pulso, e o eletrodesfibrilação e taquicardia ventricular sem pulso, tá? Entenderam até aí, tudo bem? Assistolia eu não choco, a ESP eu não choco. Fibrilação ventricular eu choco, taquicardia ventricular eu choco. Como é que eu choco? Como é que eu faço a desfibrilação? Geralmente eu vou ligar o aparelho, né, óbvio. Vou procurar os númerozinhos 1, 2 e 3 e vou seguir esses números nessa ordem. Então, primeiro é o número 1, está escrito aqui, ó, seleção a carga, quer dizer, quanto que eu quero dar de choque? Eu quero dar 20 joules, 30 joules, 200 joules, né? No adulto você começa com 200 joules, né? Então, qual é a carga que eu vou escolher? Então, se eu apertar esse botão para cima, ele vai aumentando. Se eu apertar esse botão para baixo, ele vai reduzindo. Deixa eu voltar aqui com o meu apontador. Botão para cima vai aumentando, botão para baixo vai reduzindo. Qual é a carga para criança? 2 joules por quilo. Em adulto, geralmente, você começa com 200 joules, na criança você começa com 2 joules por quilo. Então, se é uma criança de 10 quilos, eu vou começar com 20 joules. Então, 2 joules por quilo. Você pode ir dobrando depois, começa com 20 joules, pula para 40, pula para 80, tá?
Geralmente, você passa gel na pele da criança, ou do adulto, né? O gel é esse gel azul, que é o gel condutor de eletricidade, está escrito ECG, eletricidade. Aquele gel branco que tem nos hospitais costuma ser para ultrassom, e às vezes o pessoal deixa errado ali. O certo, não que aquele outro vai dar errado, aquele é pior, mas o certo é o gel azul, que é o condutor de eletricidade. Bom, apertei o número 1, escolhi a minha carga. Então, se eu tinha uma criança de 10 quilos, eu pus 20 joules. Vamos para o número 2. Apertei o botão 2 e aí ele carrega. Então, lembra aqui do botão 2? Aqui, ó, botão 2, carrega. Muito cuidado, porque a partir do momento que você apertou o botão 2, isso daqui está carregado. Isso aqui dá eletricidade. Não encosta uma na outra, não, que dá choque, né? Então, apertei o botão 2, deu a carga. Desistir de dar o choque, logo abaixo do botão 2, tá vendo? Tem um botão aqui chamado anula carga. Então, se você apertar ele, as suas pás param de ficar com a eletricidade e aí você não corre mais risco nenhum, tá? Mas o certo é 1, 2, depois dar o choque. Se quiser desistir, então você aperta o anula carga. Depois eu vou compartilhar com vocês um arquivozinho lá de como desfibrilar e como cardioverter um paciente, tá? Ó, uma pá fica na ponta do coração, a outra, uma onde estava o V1, a outra onde fica o V5 e V6, tá? E aí, é aqui que eu faço a leitura, é aqui que eu vou dar o choque no paciente. Se você apertar esses dois botões ao mesmo tempo, ó, aqui tem um botão, aqui tem um botão, o choque vai ser disparado, tá? Ó, aqui tem um botão, aqui tem outro. Apertou os dois, o choque vai ser disparado. Só mostrar para vocês aqui o algoritmo. Então, ó, peguei um paciente que está em parada cardíaca, essa criança aqui, ó, está deitada no chão, lá na grama, chegou o SAMU, colocou o desfibrilador nela, e aí viu que estava com esse ritmo aqui, ó, desfibrilação, fibrilação. E aí eu vou desfibrilar. Então, esse é um ritmo chocável. Então, eu vou dar um choque, 2 Joule por quilo. Tá? Faço massagem, não funcionou, 4 Joule por quilo. Não funcionou, faço massagem com adrenalina. Existe um protocolo específico, né, que depois vocês vão treinar na simulação realística, em outros momentos, mas o mais importante é vocês entenderem que isso é um ritmo que tem que dar choque. Se a gente está falando hoje de identificar ritmos, é isso que vocês têm que entender. Esse é um ritmo de dar choque. E é parada cardíaca, esse é um ritmo de dar choque. Ok? Entenderam o que é desfibrilar? Desfibrilar, então, é apertar 1, selecionar a carga. 2, carregar as pás. 3, disparar o choque, tá? Então, para parada cardíaca, só existem aqueles 4 ritmos: a sistolia ou a ESP, ou atividade elétrica sem pulso, a ESP, atividade elétrica sem pulso, ou fibrilação e taquicardia ventricular, que são ritmos chocáveis. Os outros são não chocáveis. Olha esse exemplo aqui, é uma criança que chegou no pronto-socorro e não está mamando bem, está irritado, não está muito legal, tá? E aí eu monitorizo essa criança, né? E aí vejo que ela está com a frequência cardíaca muito alta, estava com febre, e a frequência estava de 240. O que, que eu devo fazer nesse momento? Aí o House não vai poder te ajudar. Você está lá sozinho, seu primeiro plantão lá no pronto-socorro, né? Você da área de saúde lá não sabe muito bem o que fazer. Então, a primeira coisa foi lá, ritmos, velocidades muito altas, tracei o meu eletro ali. Criança não está em parada cardíaca, tá, gente? Se fosse parada cardíaca, eu não vou ficar fazendo eletro. Na parada cardíaca, eu faço massagem e faço a leitura com o meu aparelho, né? Sempre que eu colocar essas pás no tórax do paciente aqui, a leitura vai aparecer na tela, tá? Então, se eu colocar essas pás no tórax do paciente, a leitura aparece na tela, tá? Mas aqui não, aqui eu tenho tempo, a criança está só mal, ela não está parada, né? Então, eu vou traçar o eletro dela, e aí fiz o eletrozinho dela, já tinha aprendido, né? A gente já estudou hoje o eletrocardiograma for Dummies aí, nós já aprendemos bastante coisa de eletro hoje, e a gente vai passar para a interpretação desse eletro agora. Então, vamos lá. Olha só, qual a frequência cardíaca, vocês já aprenderam isso hoje, dessa criança? Olha aqui, ó, a distância entre um RR e outro tá de 1, 2, 3, 4, 5, ou um quadrado grande. Um quadrado grande é perto de 300, tá?
Então, provavelmente, essa frequência cardíaca aqui, ó, ela está um pouco menos, ela está entre 250 e 300, mas é muito alta, né? Não identifiquei onda P. Se eu não identifiquei onda P, né, a coisa está feia. Vejam que o QRS, ele é largo ou ele é estreito? Olha, o QRS não passa de 2 quadradinhos. Então, é um QRS estreito. Então, isso daqui não é taquicardia ventricular. Lembra que a gente viu agora há pouco na parada que existia a tal da taquicardia ventricular, que era essa daqui, ó. Taquicardia ventricular, QRS largo, ó, 4 quadradinhos. Taquicardia supraventricular, QRS estreito, ó. Taquicardia supraventricular, QRS normal, no máximo 2 quadradinhos. Então, eu estou diante de uma taquicardia, né, aqui com a frequência cardíaca 240, veja que eu estou 5 com mais 2, 7. 1.500 dividido por 7 vai dar por aí, em torno de 240 batimentos por minuto. Estou diante de uma taquicardia supraventricular, a arritmia mais comum da criança no pronto-socorro. Vou mostrar para vocês o vídeo que eu tinha falado para vocês. Falei assim, alguém aqui está me ligando da maternidade. Deixa eu achar aqui. Olha a frequência cardíaca. QRS estreito, ó. Então, o que é isso que eu estou vendo? Uma taquicardia supraventricular. O mesmo que aqui, ó. A taquicardia supraventricular, tá? QRS estreito. Como é que eu trato isso? Tem algumas opções, depende de como está a criança. Se ela tiver instável, quer dizer, muito grave, morrendo, olha, a pele dela sem perfusão nenhuma, né? Se ela estiver morrendo, eu já parto direto para cardioversão. Veja que agora eu não estou falando em desfibrilação. É uma resetada mais organizada, tá? Por quê? Porque agora eu tenho aonde bater o choque. E o ideal é que eu vá bater o choque em cima desse QRS estreito, que está bonitinho aqui, ó. Porque se eu bater o choque aqui em cima da onda T, eu posso fazer esse paciente parar. Lá na parada cardíaca não tinha problema nenhum, né? Mas aqui, quando eu estou falando de um paciente que tem pulso, que tem ritmo, eu posso fazer ele parar. Ele está só com arritmia, isso aqui é fácil de tratar, e se eu fizer o pulso dele parar, eu estou gerando uma parada cardíaca. Então, o ideal é que eu não saia dando choque de qualquer jeito, que eu dê um choque em cima da onda R, porque se eu der um choque em cima da onda T, se ele não está parado, ele pode parar. Então, o choque em cima da onda R, quando não está parado, o nome de desfibrilação cardiovascular, tá? Se o paciente está bem, ele chegou, às vezes a gente pega paciente assim no pronto-socorro, adulto, criança maior, que tô com uma batedeira, um negócio estranho, e ele está bem, conversando com você. Você tem tempo, você pode brincar tentando fazer manobras vagais ou fazer remédios que ajam no AV. Por que manobras vagais? Vocês têm que entender esse conceito agora. Quando eu falo desse tipo de arritmia, gente, eu estou dizendo que a arritmia, lembra que ela é supraventricular? Se ela é supraventricular, o QRS está estreito, significa que a arritmia usa a highway. Se ela usa a highway, o local onde eu posso brecar essa arritmia é aqui no nó AV. Lembra que eu falei para o nó AV, que eu falei para vocês que o nó AV é um mata-burro? Que o nó AV, né, é como se fosse aqueles treme-treme da estrada, aquelas costelinhas de vaca que tem para redução de velocidade. Então, quanto mais eu cutucar o nó AV, mais eu consigo reduzir a velocidade. E aí, nesses casos de arritmia primária aqui, eu posso reduzir a velocidade como?
cutucando no AV, fazendo manobra vagal. Se eu cutucar o no AV lá no pescoço, estimulando, né, o sistema vagal, né, por manobras de pescoço, por exemplo. Em criança a gente não usa pescoço, mas eu vou mostrar para vocês. Ou usando alguns remédios que agem no NOAV, a gente pode barrar essa arritmia e reverter, tá? Então, para criança, a gente não fica mexendo no seio carotídeo. Em adulto, você pode fazer massagem no seio carotídeo, que é no ângulo da mandíbula, você fica ali manipulando e às vezes você estimula o sistema vagal e ele vence essa arritmia porque ele bloqueia a arritmia, porque ela usa highway. Quanto mais você atrasa a highway, mais você atrapalha a arritmia. Então, nos bebezinhos, às vezes a gente coloca gelo na face, uma sacola de gelo no rosto da criança e a arritmia se desfaz. Por que gelo? Porque quando você põe gelo rápido no rosto e seu rosto esfria rapidamente, você também estimula o sistema vagal. É isso que acontece às vezes em países frios, onde os jovens tomam uma aí nas festas de universidade, pula num lago gelado e tem uma parada cardíaca, porque aquela água gelada na face, ela pode gerar uma bradicardia intensa, entendeu? Então, a ideia é essa, gerar uma bradicardia intensa em quem está em arritmia, tá? Em quem está com taquicardia. Ou fazer valsalva, né? O paciente fizer muita força, como soprar um canudo, soprar o dorso da mão, mexer com um pauzinho na garganta da criança como se eu fosse ver a garganta dela, tudo isso faz estímulo de valsalva e pode sair da arritmia também, tá? Nas crianças, um remédio que a gente pode fazer é a adenosina também, tá? Ou a mildarona. Essa adenosina a gente faz com a técnica das duas seringas. Uma você joga a adenosina e a outra você joga o soro, para o remédio chegar rapidinho no coração. Porque a adenosina, se você demorar muito para ela chegar no coração, ela perde o efeito. As hemácias consomem ela rapidinho. Então, você tem 10 segundos para ela chegar no coração. Por isso que a gente joga a adenosina e empurra com soro. Então, joga a adenosina e empurra com soro. A gente utiliza essa técnica das duas seringas para chegar bem rápido no coração. Então, quando eu estou diante de um ataque cardíaco supraventricular, QRS estreito, por isso que é supra, né? Ventricular, QRS largo. Supra, QRS estreito. Eu vou cardioverter. Agora, eu não vou chocar, eu não vou desfibrilar. Eu vou cardioverter porque eu quero que o meu choque bata aqui, ó, em cima da onda R, tá? Então, vou fazer a mesma coisa. Número 1, seleciona a carga. Número 2, dou a carga. Mas antes de dar o tratamento, a diferença da cardioversão é que eu vou apertar esse botão lindo aqui chamado Sync. Eu acho que ele deveria ficar mais colorido aqui, ele está muito discreto. Sync significa sincronizar. Sincronizar o quê? Sincronizar o choque com a onda T. Então, o aparelho vai tentar pegar o momento em que ocorre a onda R, tá? Onda T não, onda R. Ele vai tentar dar o choque aqui em cima da onda R. Isso é sincronizar. Aí, antes de dar o choque, então, aperte o botão chamado Sync. A única diferença de desfibrilação e cardioversão é essa. Desfibrilação, você não aperta o Sync. Cardioversão, antes de dar o choque, você aperta o Sync. E a diferença é que na cardioversão, como está tudo muito organizadinho, você não precisa de dar muita carga, né? Se no adulto você dá 200 para uma desfibrilação e 50 para uma cardioversão, na criança é mais ou menos isso. 1 joule por quilo é metade, tá vendo? Era 2 joule por quilo para poder desfibrilar e 1 joule por quilo para poder cardioverter. Então, quando que eu vou cardioverter? O paciente está bem, arritmia com QRS bonitinho, tal, e aí eu vou apertar o Sync e aí eu vou fazer a cardioversão do paciente, ok? É sempre 1 joule por quilo e não 2. Mesma coisa, gelzinho, tal, se eu desistir, aperta anula carga, não se esquecer do botão Sync, tem que apertar o botão Sync e aí dá o choque no 3, né, para o paciente, e aí você tira ele da arritmia, tá? Aí você fala assim, existe outra arritmia? Então, assim, existe uma outra possibilidade? Aí você fala assim, professor, você já me falou desse ritmo aí agora há pouco. Esse ritmo era de parada, o que ele está fazendo aqui? Se você está dizendo assim, taquicardia ventricular com pulso. Você não disse que era sem pulso?
Não, esse mesmo ritmo aqui, super lindo, que é uma taquicardia com QRS largo, ele pode aparecer na parada, e lá na parada eu vou desfibrilar, já falei para vocês, 1, 2, 3, sem cardioversão, né? Não vou sincronizar nada com nada porque não tem pulso. Aqui não, aqui ele é com pulso, é um paciente que chegou, tá passando mal e tudo, você palpa, cada batimento desse daqui dá um pulso super rápido, de taquicardia, inclusive. Então, não é parada cardíaca. Se não é parada cardíaca, eu não vou desfibrilar. Se não é parada cardíaca, eu vou cardioverter, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso ou cardioverter, tá? Se é da mesma coisa que a gente viu lá da taquicardia supra, se o paciente estiver mal, ou eu posso até tentar remédio. A mildarona, por exemplo, é um bom remédio para tentar nesses casos. Então, por isso que a gente fala que remédio para arritmia na sala de urgência, tanto para QRS estreito, veja que para QRS estreito, a mildarona funciona, né? Ó, a mildarona, QRS estreito. Para QRS largo, a mildarona também funciona, tá? E aí, nesse caso, não adianta brincar com manobra vagal, porque se a arritmia é ventricular, ela está acontecendo no ventrículo. Se ela acontece no ventrículo, ela não usa highway. Ela está com QRS largo exatamente porque ela não usa highway. Ela vai passando paralelepípedo, célula a célula dentro do ventrículo. Então, QRS largo. Se ela acontece, se auto-perpetua dentro do ventrículo, ela é uma taquicardia ventricular, não adianta brincar com o NOAV, que o NOAV é supraventricular, não adianta fazer manobra vagal, não adianta dar adenosina. O tratamento aqui seria, se o paciente está muito bem, eu tenho tempo, eu faço a mildarona. Então, se é para gravar uma droga, né, na sala de urgência para arritmias, gravem a mildarona. A arritmia é bem grandona, use a mildarona, tá? Então, esse é um remédio que é bom para gravar para arritmias. E eu vou falar para vocês o Torsades Point, só porque eu tenho que falar, mas eu nunca vi essa arritmia, inclusive fazendo pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas o pessoal adora colocar ela nas provas de residência porque ela é bonita, ela é diferente, né? Então, olha só, é um ataque cardíaco ventricular, ó, a cardia ventricular, você vai fazer tudo que você tem para fazer. Se o paciente está estável, você faz remédio, se o paciente está instável, você cardioverte, se tiver pulso, né? Se não tiver pulso, você desfibrila. Então, olha, grandão, pequenininho, como se fossem as pontas torcidas, uma toalha torcida. A diferença dessa bonitona aqui é que ela pode responder a magnésio, então você pode tentar magnésio, por isso que ela sempre está aí quando se fala de arritmia, tá? Mas na prática, veja que esse ritmo aqui, ó, eu posso tratar de 3 formas diferentes. Paciente sem pulso, desfibrilação. Paciente com pulso, ele está como? Ele está muito grave? Faz cardioversão. É com pulso, mas ele está super bem, dá tempo. Dá tempo, eu posso tentar então a mildarona, né? Então, eu posso tratar isso daqui com desfibrilação na parada, posso tratar isso daqui com cardioversão no paciente instável e grave, posso tratar isso aqui com a mildarona se o paciente está bem e eu tenho tempo para correr a mildarona. Ok, pessoal? Deu para entender a diferença entre ritmos de parada e as taquicardias mais comuns aí de pronto-socorro, né? Deu para entender